Amados irmãos, irmãs, abram suas Bíblias comigo em 2 Reis, capítulo 20. Esse foi um assunto que nós consideramos, acredito que foi a primeira palavra na sexta-feira. Eu apenas citei, mas agora eu gostaria de voltar a ele e tratar um pouco mais detalhadamente. Vamos ler a partir do versículo 18. Nesse tempo, Merodach, adorador de Baal, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos nos palácios do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Agora eu gostaria de colocar um texto aqui para que a gente pudesse emoldurar tudo aquilo que lemos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. Diz assim, versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhes foram enviados para se informarem, aqui significa no hebraico é inquirir, procurar com cuidado. O que esse texto está dizendo é que aqueles embaixadores, eles não foram numa missão de amizade, mas eles foram lá para inquirir, eles foram lá para saber, eles foram lá para investigar. Ezequias tinha um coração puro, eles não, os inimigos não. Veja que situação. Até porque eu gostaria que você voltasse comigo, está vendo a palavra aqui, contudo? Isso aqui é um designativo de adversão. O sentido aqui é de restrição. Na gramática aqui é como oposição, é cuidado. Envolve tudo isso aqui. Contudo, aí diz assim, informarem do prodígio, a palavra aqui é dos milagres, que se deram naquela terra. Deus o desamparou. Essa palavra desamparou é deixar em seu próprio caminho. E digo para vocês, esse é um dos mais duros juízos que Deus pode trazer a nós. Deixar que andemos na malignidade ou na disposição dos nossos próprios caminhos. Entregar-nos a nós mesmos. O sentido aqui é esse. Deus entregou Ezequias a si mesmo. Deus deixou que Ezequias andasse em seu próprio caminho, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Meus amados irmãos e irmãs, se você estudar aqui em 2 Reis, capítulo 20, você vai descobrir que o rei Ezequias, ele foi um dos reis mais piedosos dos 19 reis de Judá. Deixa eu explicar algo bem didático para vocês. A nação de Israel, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, era constituída de 12 tribos, mais duas, Manassés e Efraim. Ao todo, 14 tribos. Quando o neto de Davi, Roboão, reinava, o reino se dividiu em dois reinos.
Reino do Norte, a capital era Samaria, e ali ficaram as 10 tribos. E do outro lado ficou o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, onde ficou Judá e Benjamim. E as outras 2 tribos também permaneceram no Reino do Norte. Então vocês conseguem entender? Houve essa divisão. Ambos os reinos tiveram 19 reis. O Reino do Norte foi levado para o cativeiro da Assíria no ano 722 a.C. O Reino do Sul foi levado para a Babilônia, no cativeiro da Babilônia. Isso começou no ano 586 e terminou no ano 606 a.C. O Reino do Norte, quando foi levado para a Babilônia, ali houve uma miscigenação, a mistura de nações. Por isso os samaritanos eram um povo misturado. O Reino do Norte se tornou um povo misturado. O Reino do Sul não. Ali estava a genealogia de Davi, de Cristo. Então eles voltaram e restauraram o templo, os muros e a cidade. Isso é o que está escrito nos livros de Esdras e Neemias. Só para vocês entenderem aqui, Ezequias, ele era um rei do Reino do Norte, um dos mais piedosos. Os 19 reis do Reino do Sul eram todos ímpios. Aqui, no Reino do Sul, Ezequias era um rei piedoso, que amava o Senhor de verdade. Mas vamos observar aqui algumas coisas do que aconteceu. Você pode ver que o inimigo que chega até ele é a Babilônia. Lembra que Isaías disse para ele? Diz que os seus filhos, aqui uma referência aos seus descendentes, seriam eunucos no palácio da Babilônia. Quando você estuda o livro de Daniel, você não pode tirar essa história do contexto. O contexto do livro de Daniel. Irmãos, eu sempre encorajo os irmãos a lerem a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Então, às vezes a gente está lendo a Bíblia, igual a gente lê uma revista, lê um jornal ou lê qualquer outro livro. A gente não pode fazer isso. Eu sei que para muitos talvez seja um pouco difícil, mas procure conhecer a história por detrás do livro. A história por detrás do livro de Daniel é uma história extremamente triste. É uma história onde o testemunho do Senhor é colocado em opróbrio. Aqueles jovens ali, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 3 jovens, aqueles 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, eles tinham de 14 a 17 anos. Eles foram tirados da casa dos seus pais. Eles foram levados para servir no palácio da Babilônia. Nabucodonosor, ele tomou uma parte, especialmente esses jovens, e levou para dentro do seu palácio para que eles fizessem um seminário ou uma faculdade que durasse 3 anos, que era de preparação e aprimoramento intelectual na cultura babilônica. E aí eles tiveram seus nomes mudados. E assim eles serviriam dentro da cultura, dentro do reino da Babilônia, a Nabucodonosor. Nabucodonosor era o imperador do mundo e a Babilônia era o maior império do mundo. Então todos nós sabemos, e você pode ver no capítulo 1, versículo 5 e versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, que eles foram conduzidos nesse treinamento de 3 anos a aprender toda a cultura, se ambientarem dentro de toda a cultura babilônica e também nesse processo eles deveriam renunciar à fé que eles tinham, os valores espirituais que eles conservavam, para que eles entrassem dentro do molde, dentro da cultura babilônica. E a linda história do livro de Daniel, porque esse livro ele é constituído de 12 capítulos. Os primeiros 6 capítulos, eles são históricos, e os últimos 6 são proféticos. E esse capítulo vai nos ensinar sobre história e profecia. Mas a grande mensagem aqui é que esses jovens que tiveram uma promoção inigualável para qualquer outro jovem do seu tempo, ou mesmo qualquer um dos cativos, eles foram os únicos de todos aqueles cativos que receberam uma proposta tão grande como essa. Eles seriam celebridades na Babilônia. Imagine
eles foram levados, tirados das suas famílias, possivelmente seus pais ou estivessem mortos ou estivessem presos. Imagine esses jovens em tenra idade, passando por aquela trágica experiência e agora sendo conduzidos ou moldados para entrar naquela cultura, fazer parte daquele povo e mais ainda, como recompensa, servir no palácio de Faraó, de Nabucodonosor, dentro do palácio de Nabucodonosor. Quer dizer, eles estavam recebendo a maior recompensa da vida deles. E essa é a grande mensagem, é que eles se recusaram se envolver, ou se deixar envolver por aquela cultura. Então, quando foi proposto para Daniel que ele comesse e bebesse das iguarias da mesa do rei, todas as iguarias da mesa do rei, elas eram primeiramente destinadas ao deus Marduk, o deus da Babilônia, tudo aquilo eram oferendas. E Daniel se recusou, ele não se permitiu. Tem um texto que eu quero mostrar aqui para vocês, no capítulo 1, versículos 4 a 6, diz assim do livro de Daniel, se você quiser abrir. Nabucodonosor diz assim: jovem, sem defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a língua, a cultura dos caldeus. E determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, Nabucodonosor, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então vocês estão vendo aqui que o objetivo de Nabucodonosor era tomar aqueles jovens e fazer com que eles se tornassem celebridades na Babilônia. E aqui tem uma mensagem muito grande, irmãos. Esse problema não começou aqui, esse problema começou lá atrás. Esse problema vai refletir durante todas essas histórias. Ezequias era um homem piedoso. Homens piedosos também erram. Por isso Paulo diz: quem está em pé, cuidado que não caia. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque aqui vai nos mostrar como precisamos cuidar do nosso homem interior. O nosso homem interior é constituído de 2 faculdades: nosso espírito e a nossa alma. O nosso espírito ele é dividido em 3 partes: a intuição, a consciência e a comunhão. A intuição é onde nós recebemos a voz de Deus. É o lugar em nós onde Deus fala. Intuição. A consciência é a nossa maior faculdade. A maior faculdade do nosso ser é a nossa consciência. A maior faculdade do nosso espírito é a consciência. Porque é ela que nos conecta em toda a esfera espiritual e celestial. E por último tem a comunhão. A comunhão é uma faculdade onde Deus habita, onde a presença de Deus se manifesta. É onde nós somos cheios do Espírito. E, por outro lado, nós temos a outra faculdade, que é a alma, que também tem 3 partes. A vontade. A vontade ela tem que ser governada pela intuição, pela voz de Deus. Por outro lado, nós temos uma outra faculdade, que é a mente. A mente tem que ser governada pela consciência. E a mente é a maior faculdade, a mais importante da nossa alma. E por último temos as emoções. As nossas emoções precisam ser governadas pela comunhão em nosso espírito. Quando você entende isso, sabe como chama essa doutrina? A doutrina do homem tripartido. Nós somos seres tripartidos: corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo, ele precisa ser governado aí. O que aconteceu? Na queda houve uma inversão. Quando o homem caiu, a alma que era subordinada ao espírito, ela passou a governar o nosso ser. Através do nosso ego, através da nossa personalidade. Então o ego é o núcleo da nossa personalidade. Então o ego passou a governar o homem. O homem se tornou uma alma caída. E aí nós somos governados pelo que sinto, pelo que penso e pelo que quero.
A grande mensagem do Novo Testamento com relação a essa psicologia espiritual fala da renovação da mente, em Romanos capítulo 12. Fala do cuidado que nós precisamos ter em relação à nossa mente, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Como também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Como quando fala que a nossa mente ela foi corrompida, da mesma forma que Eva foi enganada, também nós podemos corromper ou deixar nos corromper na nossa mente. A gente precisa saber que esse assunto é sério, porque é aí que encontra todas as batalhas. É algo que os cristãos não têm compreendido, é a importância de cuidar do seu homem interior. Hoje você vê muitos cristãos que eles são tóxicos. A nossa mente, ela tem janelas. A neurociência chama de janelas da mente. E essas janelas, elas têm gatilhos. Então a neurociência fala que nós temos uma janela que ela está ligada a muitas nossas informações. A janela ligada às nossas informações, o nome dela é janela neutra. Nós temos também uma janela na nossa mente, que é uma janela ligada a todas as emoções ruins, negativas. E a neurociência chama isso de janela killer. A palavra em inglês para assassina. Então essa janela, ela também tem seus gatilhos. E nós também temos uma janela que está ligada às nossas emoções boas, às nossas alegrias. Então são essas 3 janelas que nós temos. E muitos cristãos não compreendem isso, não entendem a importância de tratar desse assunto. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se algum bom pensamento, seja isso que ocupe o nosso interior. Isso precisa ocupar o nosso interior, a nossa mente. Nós encontramos no estudo histórico da palavra de Deus, muitos homens de Deus que viveram momentos difíceis, e é possível, claro que é. Hoje nós vivemos um tempo onde a depressão, a ansiedade tem varrido o nosso país. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Até algumas décadas atrás não se falava em transtornos de depressão e de ansiedade em adolescentes e crianças. Hoje é muito comum. Crianças depressivas, crianças com transtorno de ansiedade. E os irmãos não estão vendo como Satanás está tentando roubar os nossos filhos, tirar os nossos filhos. E muitas vezes nós não temos percebido como nossos casamentos, nossos relacionamentos, eles estão doentes por causa do nosso ser interior doente, porque muitas vezes somos tóxicos demais. Eu e minha esposa, a gente, todas as vezes que vamos para a nossa reunião, nós levamos uma irmã conosco. E ela é extremamente tóxica. Mas ela é extremamente tóxica. Então quando ela entrava dentro do carro, ela falava assim, nossa, sabe quem morreu? Aí ela falava uma morte, 2 mortes. Ela ia falando morte, até chegar no local de reunião. E quando a gente voltava, novamente, ela falava assim, eu quero te contar algo. E sempre uma coisa ruim. Sabe o que é isso, irmãos? Ela não percebe, tanto que a mente dela é tóxica. E não estou exagerando. A gente leva ela todos os domingos. E todos os domingos. Às vezes eu tenho que falar para ela, irmã, você não percebe que até agora você foi em 5 mortes aqui? De verdade. E assim, nunca tem uma coisa boa. Minha esposa ia fazer uma cirurgia. Aí ela vira assim para minha esposa e fala assim, você vai fazer a cirurgia amanhã? Aí minha esposa disse, e nós no caminho da reunião. Minha esposa disse, amanhã a gente vai, amanhã eu vou fazer a cirurgia. Nossa, acredita, minha vizinha foi fazer uma cirurgia do joelho, morreu. Mente tóxica. A mente é tóxica. A mente é extremamente tóxica. Morreu. Então sempre vê as coisas do lado negativo. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que não cuidam da sua mente. A palavra de Deus não penetra. Da última vez que eu estive com ela, então vocês podem perceber, não deve ter muito tempo. Foi a mesma coisa. Ela sempre, aí eu falo para ela, irmã,
Nós tínhamos terminado uma reunião muito gloriosa. Então eu vi com meu coração assim, sabe aquela vontade de chegar em casa, entrar num lugar e fechar e não sair? Mas quando eu entrei no carro, que eu olhei para trás que ela estava... eu pensei, meu culto já foi embora. Aí ela pôs na minha cabeça, ela queria saber tudo sobre Dom Pedro I. Aí eu falei, irmã, eu falo para a senhora, eu faltei muito nas minhas aulas de história. Ela queria conversar sobre esse assunto. Mente tóxica, a pessoa não percebe. Não cuida do interior. Irmãos, isso é sério. Porque essas pessoas ficam amargas, sozinhas, insuportáveis. A neurociência chega a dizer que eles examinam tudo a partir de ondas. Então você chega em alguma casa, não sei se você já teve experiência, de chegar numa casa e parece ter uma carga ali, espiritual, coisa ruim. Irmãos, eu não sou místico, viu? Então às vezes você chega numa casa e está ali aquele ambiente ruim, aquela coisa horrível. Sabe o que é isso, irmãos? É justamente esses pontos. Pessoas que não cuidam da mente. Pesa o ambiente, pesa o relacionamento. Isso destrói casamento, irmãos. Isso afasta as pessoas. Então é muito sério, irmãos, não cuidarmos do nosso interior. Muito sério o cristão, ele não ter um olhar para o espelho da sua alma, não poder se ver. Falar, Senhor, corrija a minha maneira de pensar, minha maneira de falar. Você imagina o cônjuge chegando em casa, a primeira coisa que ele ouve é uma notícia ruim, é um desastre, é um problema, e a pessoa não percebe, que intoxica o casamento, intoxica o relacionamento, intoxica a vida cristã. Então nós não temos o direito de sermos assim, meus irmãos. Nós não temos o direito de sermos esse tipo de pessoa, tóxica, amarga, infeliz. E uma pessoa assim, ela contamina os outros. Então a gente precisa da luz da palavra do Senhor. Porque tem pessoas que falam assim, irmão, pau que nasce torto, morre torto. Carpinteiro de Nazaré dá um jeito. A carpintaria do Nazaré está aqui, ó, a palavra. Dá um jeito. E não me venha com essa desculpa. Nós não podemos ser assim. Lidando há quase 40 anos no serviço ao Senhor, irmãos, a gente vê tantos casamentos acabarem, tantas pessoas infelizes no relacionamento conjugal. Porque casamento acaba, eu não estou falando que o casamento acaba e as pessoas se separam. Muitas vezes o casamento acaba com as duas pessoas morando debaixo do mesmo teto. Fica doente, ruim, o Senhor não é glorificado. E por quê? Porque as pessoas não cuidam do seu interior, não cuidam da sua mente. Pessoas vivem uma vida cristã almática. Vida cristã almática não é um modelo de espiritualidade, é um modelo de espiritualismo. Tudo vê do lado ruim. Você olha e fala assim, nossa, que dia lindo, mas vai chover, você vai ver. Sempre tem um olhar negativo para as coisas, sempre tem uma crítica ácida, nunca se alegra com os outros, não consegue se alegrar com o outro, não consegue entender que nós precisamos ter um padrão celestial de vida, não um padrão natural. E essas desculpas que a gente tem de estima, de tantas outras coisas, de sofrimento, eu fui criado assim. Irmãos, onde é que entrou o novo nascimento na nossa vida? A questão é que a gente ama a vida velha, e por isso não queremos mudar. Nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo, transformados de glória em glória. E infelizmente hoje muitas pessoas acham que vida cristã não é transformação. Vida cristã é transformação. A vida cristã começa na transformação, começa no novo nascimento. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então as pessoas pensam assim, a vida cristã é eu deixar de beber, de roubar, de matar, de prostituir. A conversão abrange toda a nossa vida. Toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, nossa maneira de agir, tratar com as coisas. Começa com a nossa vida e depois as pessoas que estão ao nosso redor. Mas vamos avançar aqui para a gente ver algo mais. A questão de cuidar do nosso interior. Deixe-me mostrar algo para vocês
aqui no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 25, nós vamos ver algo sobre a vida de Sansão. Sansão era aquele nazireu, aquele homem consagrado. Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 25. Você vai ver que nesse texto diz que o Espírito Santo começou a incitá-lo, a compelir, a agir persistentemente na vida de Sansão. Então o Espírito de Deus agia persistentemente na vida de Sansão. Por favor, deixe-me colocar aqui o versículo 1, é muito importante. Diz assim, 14:1. Desceu Sansão a Tímina, onde viu uma mulher das filhas dos filisteus. Está vendo? Agora vem comigo para o versículo 4. A última parte do versículo 4. Ora, naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha o versículo 5. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Está vendo aí? Essas frases, elas não estão aqui apenas para nos mostrar o sentido literário das coisas, da história, mas para mostrar que esse homem está em completa degradação. Quando ele chega ali na terra dos filisteus, ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. Só que o texto diz assim, essas mulheres, essas pessoas, elas eram inimigas do povo de Deus. E ele vai descendo. Mas aí, tudo bem. Vamos avançar um pouco mais. Vamos chegar lá no capítulo 16. Vamos ver o versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. Veja bem, vamos colocar aqui algumas coisas importantes. Este homem era um homem consagrado a Deus. Esse homem tinha uma força que operava por meio dele, uma força descomunal. Sansão não era um homem grande, forte, musculoso. A diferença era que o Espírito de Deus entrava nele, como nós vimos no capítulo 13. Porém, esse homem não cuidava da sua consagração. Ele ficava brincando com a sua carne. Ontem nós lemos aquele texto, creio que foi o irmão Miguel que leu, Romanos 13:12. Não fazer provisão para a carne. Irmãos, porque muitas coisas, embora são lícitas, porém não são convenientes, não nos convém, por causa da nossa carne. Por que eu vou ficar vendo repetidas vezes, durante vários dias, imagens de prostituição, de lascívia, de adultério, de violência? Por que eu vou ficar intoxicando minha mente com isso? Entende? Uma das perguntas que os irmãos mais têm feito para mim aqui é, irmão, essa coisa de Netflix. Irmão, eu vou ter que prestar e você também. E quem sabe eu vou chegar lá diante do Senhor, o Senhor vai dizer, ó, você está reprovado. Porque você perdeu sua vida lá, era para você ter visto Netflix, aí poderia ter te ajudado em quê, irmãos? Deus vai fazer isso? Será que Deus vai reprovar um irmão, um cristão? Porque disse, não vou assistir isso. Primeiro, gastar dinheiro com isso. Segundo, que o dinheiro que é investido nisso, essas empresas investem em prostituição, em pornografia, em imoralidade, em aborto, em tudo isso que elas patrocinam. Certo? Essas empresas são encharcadas de homossexualismo. Vocês precisam saber isso, irmãos. Vocês precisam saber disso. A política ou as políticas que são os fundamentos dessas empresas. Então, muito cuidado. Olha, irmão, é apenas um conselho de um irmão. Eu digo para vocês. Até um irmão falou um negócio para mim que eu achei interessante. Ele falou assim, e eu queria repetir isso, porque é muito importante para muita gente aqui. Porque algumas pessoas falam assim, então agora eu não posso mais me divertir, o que eu vou fazer? Irmãos, no dia que a minha diversão for só isso aí, irmãos, realmente eu estou num mundo muito limitado. Porque imagine se isso aí for o único limite de diversão. Não é. E diversão não é isso, irmão. Diversão não é eu entulhar minha mente de pornografia, de violência, de coisas ruins. Você não está percebendo que o homem das trevas é o filho da iniquidade que está fazendo isso com você? Que está te impulsionando a ver isso aí, a fazer isso, a amar isso. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso... Se você pegar Netflix e todos esses streams aí,
e você colocar nesse versículo, nossa, encaixou perfeitamente, então usa. Então usa. Gasta seu tempo com isso. Certo? E depois manda o link para mim. Também vou participar. Ah, irmãos. Eu só estou falando isso, irmãos, porque eu tenho visto o desastre que isso tem provocado nas pessoas. O desastre. O descontrole hoje das pessoas com vício digital. Imagens replicadas de si mesmo. Um culto a si mesmo. As pessoas não estão percebendo o que isso está provocando na vida delas e dos seus filhos. Imagina crianças de 5 anos, hoje já tem Instagram, celular. E os pais estão felizes porque as crianças não dão trabalho. Elas não dão agora, mas amanhã elas vão te dar. E um trabalho que talvez será irreversível. Você vai ver o seu filho com 8 anos saber mais de pornografia do que você sabia quando tinha 18. Entende? Hoje nos colégios, as crianças estão vendendo imagem de sexo. Isso foi num colégio de um irmão de crianças de 8 anos. As meninas tiravam fotos das suas partes íntimas e vendia. Tinha foto de 10, de 20, de 30, 40 e 50. Imagina de 50. Quando o irmão participou da reunião que estava tratando isso, ele estava em choque. Ele disse, quando ele entrou, que ele já estava em choque, que o filho dele estava envolvido. Mas quando ele saiu, irmãos, ele estava em paz. Porque o problema dele era o menor. Ele viu, foi as mães, em desespero, as mães das menininhas de 8 anos que vendiam essas fotos no colégio. Esse é só um dos problemas que tem acontecido. E aí, meu irmão? Será que não está na hora da gente, como povo de Deus, segregar? Dizer, nós temos um testemunho diferente, nós temos uma conduta diferente. E não tem que começar com o seu filho, tem que começar com você. É você, meu irmão, que tem que ser o exemplo para o seu filho. Mas se o seu filho passa toda hora, você está na frente da televisão, está lá o casal, na frente da televisão, gastando horas, gastando dia, nunca vê vocês gastando tempo com a palavra, mas vê vocês gastando a vida na frente de uma televisão. O que seu filho vai fazer? O que você espera dele? O que você está esperando? O que você tem para oferecer? E na hora da grande batalha, da grande luta, quando o cerco se fechar totalmente, o que você vai fazer? Aí você vai querer recuperar em alguns minutos o que você perdeu em décadas? Não, irmãos. Está aqui o exemplo para nós. Existem consequências futuras. Aquele problema de Ezequias teve consequências futuras, devastadoras. A Babilônia veio e destruiu tudo, levou tudo, destruiu o templo, que era o testemunho de Deus na terra, destruiu os muros da cidade, matou o povo, levou o cativo. Horrores aconteceram ali. Sabe por quê? Porque um dia um homem de Deus não cuidou daquilo que ele deveria ter cuidado. Porque muitas vezes nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu. E às vezes a gente não se importa. Eu não estou aqui, irmão, dando aula de moralidade para vocês. Eu estou aqui entregando uma palavra profética para o povo de Deus. Eu estou aqui falando algo que talvez para muitos não vai ter o menor sentido e nenhum efeito. Mas pode ser que no dia que o Senhor tiver de tratar, aí você vai ver o efeito e as consequências de uma palavra que você não acolheu. Isso é muito sério. A gente tem visto tanta coisa ruim acontecer. E sabe por quê, irmãos? Porque muitos não querem ouvir. Querem o padrão do mundo. Esse não é o nosso padrão. Não é, irmãos. Nosso padrão é outro. Nosso viver num plano mais alto. Porque vai chegar a hora em que você vai ter que falar. E talvez você vai lembrar. Eu não tenho o que falar e nem poder para falar, porque eu não pude armazenar, não pude cultivar aquilo que é celestial. Deixe-me mostrar algo, depois quero ler um texto muito importante para vocês. Olha a questão de Sansão aqui. No capítulo 16, veja o versículo 5 e 6. Está assim. O 4 vai nos trazer um ponto mais importante. Diz assim: depois disso se afeiçoou de uma mulher. Está vendo aí? Se afeiçoou de uma mulher que morava no vale de Soreque, que se chamava Dalila. Aí vem o 5. 16, 4, 5, 6. Subiram a ter com ela os régulos dos filisteus, soldados, e disseram: persuade-lhe que descubra de onde vem tamanha força
E de que modo o poderemos vencer a fim de o amarrarmos para o atormentar? Aí no versículo 6 diz: disse Dalila a Sansão: declara-me, de onde te vem tamanha força, e de que modo poderá ser amarrado para sofrer tormentos? Está vendo? Aí, observe bem, no versículo 9, está assim: ora, tinha ela homens que esperavam escondidos na câmara interior. Disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele quebrou as cordas como se quebra o fio da estopa. Ao chegar-lhe o cheiro do fogo, assim, não se soube de onde lhe vinha a sua força. Agora olha o versículo 16. Importunando ela todos os dias, é o que Satanás faz. Todos os dias, ele vai te incitando. Você vai fazendo provisão para a sua carne. Sabe o que Sansão está fazendo aqui? Aquilo que Paulo diz para nós não fazermos em Romanos 13:12. Não façais provisão para a sua carne. Sansão estava fazendo provisão para a sua carne. Vamos ver o resultado. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a alma, a palavra que é mente, sua mente, angustiou-se até a morte. Aí olha o 17. Descobriu-lhe todo o seu coração. E disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque tenho sido o quê? Consagrado, nazireu. Eu sou separado. Irmão, irmã, deixa eu contar algo para você, eu dizer-lhe algo. Você não é um qualquer. Sabe o que Satanás diz para nós todos os dias? Você é um qualquer, nós não somos. Uma pessoa que tem a redenção em Cristo Jesus, uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus, uma pessoa que recebeu o Espírito eterno do Deus vivo, habitando o seu interior, não é um qualquer. Não é um qualquer. Nós não somos um qualquer. Nós somos um povo exclusivo, um povo especial. Nós somos um povo celestial na terra. Nós temos a nossa vida natural e também há em nós a vida sobrenatural. Nossa vida é um mistério. Nossa vida não pode ser explicada do ponto de vista da psiquiatria e nem tampouco só da biologia. Nossa vida ela tem uma explicação da palavra de Deus. Nós não somos um povo qualquer. Escute o que eu estou te dizendo. O problema foi que Sansão, ele ficou brincando com o pecado todos os dias. Veja, todos os dias, seguidas vezes. Ele foi vivendo aquela rotina, como muitos vivem hoje, seguidas vezes, rotineiramente, fazendo as mesmas coisas que desagradam a Deus. Aí ele foi brincando, e o que ele perdeu? Ele perdeu sua consagração. Por que muitos cristãos não têm vida de consagração? Porque já perderam. E por que já perderam? Porque fizeram provisão para a carne. Foram brincando com o pecado na sua vida. Foi tolerando coisas que o Espírito Santo desagrada. Aquilo que eu tenho repetidas vezes dito aqui, resistindo o Espírito, entristecendo o Espírito e apagando o Espírito. Paulo diz assim em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito, no qual fossem selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. A palavra que Paulo usa aqui em Efésios 4:30 para entristecer é uma palavra extremamente forte. Essa palavra é tirada de um contexto de um pai que chora sobre o corpo morto do seu filho, sobre o cadáver do seu filho. Esta é a palavra que Paulo usou para falar da dor do Espírito Santo quando nós o entristecemos. E olhe bem o que aconteceu. Veja no versículo 20 aqui, diz assim: disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como nas outras ocasiões e me sacudirei. Agora observe, porém não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então chega um momento que o Espírito Santo se retira. E o que aconteceu? Ele foi capturado, ele foi amarrado, ele virou um opróbrio, ele virou uma vergonha. Israel todo foi levado ali, subjugado. Por quê? Porque aquele homem, sabe o que significa Sansão? Aquele que brilha como o sol. O brilho do Senhor apagou na vida dele.
E por quê? Provisão para a carne. Vivendo para si mesmo. Irmãos, isso não é conselho. Isso aqui é uma palavra de Deus. Isso aqui não é simplesmente dando para você um mero conselho e depois você decide. O que você vai decidir é que vai estabelecer se você um dia terá uma vida cristã vitoriosa ou você vai ter uma vida que será um fracasso. Eu quero concluir esse ponto aqui, lendo com vocês Colossenses capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 3. Se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso aqui é uma outra maneira de Paulo dizer assim, se vocês nasceram de novo, né? Se vocês nasceram de novo, ou a maneira até mais simples de dizer, se vocês verdadeiramente converteram. Isso é conversão. Aí diz assim, se portanto fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, olha que palavra, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele diz mais, pensai nas coisas lá de cima, não das que estão na terra. Por quê? Ele vai dizer, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? O que é vida cristã? Esta é a resposta. O que é um cristão salvo? Essa é a resposta. O que é um cristão, uma cristã que nasceu de novo? Está aqui a explicação, não precisa muita coisa. Um cristão salvo é um cristão que nasceu, ressuscitou juntamente com Cristo. E aí tem duas coisas importantes que estão ligadas aí. Ele busca as coisas do alto, na oração, na devoção, no relacionamento com Deus, com a sua palavra, na comunhão com os irmãos. Tudo gira em torno do alto. Ele pensa nas coisas do alto. Eu pergunto, o quanto da vida celeste tem ocupado os nossos pensamentos, a nossa vida? O quanto disso ocupa o nosso viver? É luz no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida cotidiana. O quanto isso tem ocupado o meu modo de ser. Aí ele vai dizer, por que morrestes? Morreu para quem? Morreu para o mundo, para a velha natureza. Nós morremos, nós não existimos mais para o mundo, nós nascemos de novo. Veja que o versículo 3 diz, por que morresses? O versículo 1 diz, fostes ressuscitado. Então você vê aqui um paradoxo. Por um lado fomos ressuscitados. E por que fomos ressuscitados? Porque morremos para o mundo, porque espiritualmente estávamos mortos. Entende? E morrestes porque agora toda a realidade daquilo que era o mundo para nós, para ele nós estamos mortos. Agora nós temos que ter uma vida celestial na terra. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Isso tem que ocupar o nosso pensamento. Não tem como você buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, divorciados, afastados, distantes da palavra de Deus, da comunhão com Deus, de ouvir Deus. Este é um ponto, e aqui está um cenário trágico daquilo que aconteceu com Sansão. Este que era consagrado, este que sua vida brilhava como o sol de Deus, luz de Deus, mas se tornou trevas. E por quê, irmãos? Porque ele foi fazendo provisão para a carne. Cada lugar que ele viu uma mulher, ele cobiçava, ele foi alimentando a sua carne, intoxicando sua vida, entulhando seus pensamentos de coisas ruins. E aí o que aconteceu? Qual o resultado disso? O resultado foi o fracasso na sua vida. E Deus não quer isso para nós, irmãos. Deus quer para nós é a vitória. E muitas vezes os irmãos ficam pedindo oração, irmão, ora pelo meu casamento. Orar por um casamento onde ele só faz tudo errado. Orar num casamento onde você cultivou hábitos errados. Orar para uma pessoa que não leva a sua vida a sério e quer que a gente leve a vida dela diante de Deus, se ela não leva a vida dela, nem diante dela não leva a vida a sério e quer levar em oração. Então as pessoas não precisam de oração, precisam da palavra cortante, penetrante e que leve elas ao arrependimento. Muito mais do que oração é arrependimento. É verdade.
A gente ouve muito isso, irmão, ora por mim, meu casamento está numa crise. Opa, por que está numa crise? Aí, irmãos, você vai ver que a oração é o último passo, que vai ter muitos passos aqui. Não, meu casamento está numa crise porque meu marido, por que o seu marido? Por que a sua esposa? Como que vocês têm vivido o Senhor na vida de vocês, na sua vida? Irmãos, sempre tem essas práticas de Sansão, o caminho de Sansão, o caminho de Ezequias. Não cuidam da vida, porque eu conheço muitos irmãos e irmãs que estão passando luta nos seus casamentos e não estão como pedintes aí. Eles na verdade estão diante de Deus e falam assim, não, irmão, a luta é muito grande, mas eu sei onde é que o Senhor está tratando, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está fazendo algo muito maior do que o diabo quer fazer. Conheço muitas pessoas assim, eu conheço irmãos que estão, segundo os médicos, em estado terminal. Conheço uma irmã, ela está, segundo os médicos, no estado terminal. Mas sabe o que ela diz? Quem termina é Deus. Amém. E tem um pouco, irmãos, não quero ninguém orando por mim. Não quero ninguém orando por mim. De forma alguma. Eu quero partir, estar com o Senhor, que esse é o meu maior desejo. Se Ele quiser, se Ele me deu essa bendita doença para me levar, quero ir, mas uma coisa é certa. Eu quero o Senhor, porque se for para mim viver aqui, eu quero o Senhor, e se eu tiver de partir, eu continuo querendo o Senhor. Não fica mendigando oração. O que as pessoas maduras estão fazendo? Elas querem o Senhor, mas quando você encontra as pessoas que estão lá, fazendo provisão para a carne, depois tudo dá errado, vem um fracasso, vem uma opróbrio, vem a vergonha, aí elas vêm para cima dos irmãos, irmão, estou querendo um conselho, querendo uma ajuda, meu casamento está acabando, meu lar virou um pandemônio. Irmão, quem foi que abriu a porta? Daniel teve que passar aquela tamanha dor, aquela luta. Daniel teve que passar tanta dificuldade, ser provado de forma tão dura, ele e os seus amigos. Mas quem foi que abriu a porta? Onde foi que o cativeiro começou? Os muros foram destruídos, o templo foi todo saqueado, todos os tesouros que Davi guardou, agora estavam diante do Deus pagão, o Deus Marduk da Babilônia. Quem foi que deu a primeira volta na chave? Ezequias. E falo com muito cuidado, porque esse é um homem piedoso. Mas o Senhor é sério, o Senhor é santo. Entende, irmãos? O Senhor é sério, o Senhor é santo. Olha o que Deus fez com Moisés. Lá no deserto de Sim, quando eles estavam andando, aí chegaram em Horebe. Lembra? Chegaram em Horebe, o que o povo disse? Não tem água. Aí Moisés ora a Deus, Deus falou assim, tem uma rocha. Aí Deus fala assim para Moisés, fere a rocha. Ele falou, feriu a rocha e brotou água, e o povo bebeu. Coisa maravilhosa. 40 anos depois, o povo chega lá nos campos de Moabe, ali perto, Números capítulo 20. O povo começa a murmurar, não tem água, e começa aquela choradeira. Aí Deus fala para Moisés, fale a rocha. O que Moisés fez? Feriu a rocha. Aquilo desagradou o Senhor. Ele bateu com raiva. Sabe o que aconteceu, irmãos? E se algum advogado tivesse ali diante de Deus para poder julgar ou pegar a causa de Moisés diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor tem paciência com Moisés. O homem está cansado, 40 anos, Senhor. E outra, ele está ainda sofrendo pela morte de Miriam. Miriam acabou de ser enterrada. E terceiro, Senhor, olha esse povo infernizando a vida dele, murmurando. Senhor, absolve ele. O Senhor diria para esse advogado, eu sou sério e eu sou santo. E existe um princípio espiritual, que é só no texto hebraico que você vai notar. Lá em Horebe, a palavra rocha ali é tzur, uma rocha pequena. Aqui, a rocha, em Números 20, a palavra rocha ali é selá, é uma rocha grande. E existe um detalhe que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo. Tinha uma teofania. Moisés
era um homem único na terra, que tinha tamanha espiritualidade e profundidade espiritual. Ele não podia cometer aquele erro. Aquele homem não entrou em Canaã, mas aquele homem ganhou a face de Deus, e a face de Deus é maior do que Canaã. Mas Deus tratou com ele diante do povo. Com Deus, Moisés não perdeu nada, mas diante do povo ele perdeu. Ele sentiu aquilo, aquela reprovação. Deus foi duro com ele. E por quê, irmãos? Por causa das revelações de Deus, a quem muito é dado, é muito cobrado, é muito exigido. Então não vamos brincar. Porque Deus é sério. Eu olho todos esses episódios, eu coloco a mão na cabeça e peço misericórdia para Deus todos os dias. Porque Deus é sério, nosso Deus é sério. Ele é santo. Então vamos guardar o nosso coração, vamos guardar nossa mente. Vamos guardar nossa vontade, o que sinto, o que penso, o que quero. Vamos guardar o nosso homem interior. Porque se não guardarmos, irmãos, Satanás vai entrar nele. Satanás vai entrar na sua vontade, vai entrar na sua mente, vai entrar nas suas emoções, vai fazer um transtorno aí, vai mudar os valores, vai mudar princípios, vai criar brechas, vai te aprisionar, vai te amargurar, vai te deprimir, vai te adoecer, vai mudar valores, você vai se tornar uma pessoa permissiva. Depois de se tornar uma pessoa permissiva, você se tornar uma pessoa pervertida. Mas tem a mesa do Senhor. Mas tem o culto, tem a reunião, estou lá no meio do povo. E começa a viver uma vida como Sansão viveu. Espiritual e carnal. Deus e Satanás. A igreja e o mundo. Essas coisas as pessoas passam a viver naturalmente. E o final disso, irmãos, é fracasso, é vergonha. Não vale a pena. Estamos vivendo uma hora tão importante. E o nosso Pai de amor está nos chamando e dizendo para mim e para você: arruma a sua vida. Conserta o que tem que ser consertado. Deixa a minha palavra trabalhar profundamente dentro de você. Porque eu estou te preparando para uma grande obra. Porque quando nós chegarmos lá, irmãos, naquela glória, e nós olharmos para trás, e vermos tudo que o nosso Pai preparou para nós. Irmãos, eu não sei, porque não tem base bíblica, mas eu penso que o Senhor vai guardar as nossas emoções. Porque se nós pudéssemos olhar para trás e ver tudo de mal, de ruim que nós fizemos e o tempo perdido, eu acho que nós entraremos num colapso emocional. Mas quando ele diz que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, eu penso que isso é muito mais profundo do que a declaração aparente. Eu penso que ele vai enxugar tudo dentro de nós, de maneira que quando nós pensarmos nisso, nós vamos olhar para o Senhor e vamos dar glórias ao Senhor. Quando nós vemos a nossa incapacidade de ter chegado até ali, nós vamos olhar para o Senhor e vamos dizer: Senhor, se tivesse dependido só de mim, eu teria ido para o inferno. Mas glórias a Ti, que o Senhor fez tudo. Começou em mim uma boa obra e o Senhor terminou. Amém. Mas o Senhor não vai terminar a obra daquele que não se rende, daquele que não se entrega, daquele que não é capaz de poder se mover diante da palavra do Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Continue falando com o teu povo, com a tua igreja. Continue falando a nós, Senhor. Revela-te mais. Derrama mais da tua palavra nos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.